Esse Pai seja com todos, amém? Hoje, meus irmãos, chegamos finalmente ao final da nossa série de mensagens no livro de Samuel. Foram 58 pregações, contando com a de hoje, tanto no livro de 1 Samuel quanto no livro de 2 Samuel. E eu acho que, fazendo menção então hoje ao dia da Bíblia, isso deve ficar na nossa memória, pelo fato de que aqui nós pregamos a Escritura e toda a Escritura, né? Então, nada melhor do que comemorar o dia da Bíblia do que pregando a palavra de Deus. Então, eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24, a nossa última pregação nessa série de mensagens. Ao longo dessas 58 pregações, nós temos tido como pano de fundo essa busca pelo rei que nós precisamos. Então, assim, nesse bloco final de capítulos, desde o capítulo 21 até o capítulo 24, nós temos visto o rei Davi sendo apresentado como um rei justo, um rei valente, um rei vitorioso, também um rei piedoso. Mas, ainda que a gente encontre alguma justiça em Davi, algum ato de bondade em Davi, ainda que a gente encontre em Davi alguma força e também alguma devoção a Deus e piedade, nós sabemos e reconhecemos isso várias vezes, que Davi não é o rei que nós precisamos. O capítulo que nós iremos ler hoje, ele prova isso para a gente mais uma vez. E o que eu espero é que ao final dessa mensagem, todos nós possamos dizer mais uma vez o nome deste rei que nós precisamos. E caso aconteça alguma coisa comigo até o final da mensagem, ou então que o rei volte, me permitam dizer e confessar mais uma vez diante de vocês o nome do rei que nós precisamos. O seu nome é Jesus. E diante disso, eu te convido a fazer a leitura do texto em 2 Samuel, capítulo 24. Diz assim: Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe, e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então, Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão?
ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare já, basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao seu encontro, saiu e prostou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e determinou que cessasse a praga que destruía Israel. Amém. Esse é o nosso texto. Nós iremos dividir esse texto para a nossa compreensão em 4 partes, né? A primeira, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos chamar de a ira de Deus, uma resposta ao pecado. Em segundo lugar, veremos a justiça de Deus contra o pecado, do versículo 11 ao 15. Em terceiro lugar, veremos a misericórdia de Deus, apesar do pecado, no versículo 16. E por fim, veremos a paz e a comunhão como uma resposta de Deus ao sacrifício de propiciação. Queria te convidar a se unir a mim em oração, antes que possamos dar início. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, Deus, seja o seu nome, engrandecido seja o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra mais uma vez. Hoje, em um dia especial, o dia da Bíblia. E, ó Deus, nos voltamos para a sua palavra, porque como cantamos aqui, reconhecemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra é justa, a tua lei é boa e perfeita. Assim, ó Deus, nós voltamos para a tua palavra, para que por meio dela o Senhor nos oriente, nos instrua, nos corrija. E, ó Deus, que possamos todos nós sairmos daqui alimentados, edificados por ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele nos coloca diante de um tema muito sensível logo no início. O texto começa falando de um Deus irado. Deus irado. Isso, para muitos ouvidos, irmãos, é algo muito estranho. Muitas pessoas não conseguem entender como adorar ou como se submeter a um Deus que se apresenta nas Escrituras como um Deus irado. Na verdade, para algumas pessoas parece até que isso seja incompatível com o caráter de Deus.
especialmente olhando textos como, por exemplo, João 3,16, que fala da grandeza e da intensidade do amor de Deus. Então, aos sons de alguns ouvidos ouvem essa notícia e acham estranho e incoerente que o mesmo Deus de João 3,16, que entregou o seu Filho por amor, agora aqui se apresente como Deus que se ira contra o seu povo e que traz juízo sobre o seu povo. Mas a Escritura, ela é completa, meus irmãos, e a gente não pode olhar apenas um lado da moeda. A mesma Bíblia que fala que Deus é amor, diz também que o nosso Deus é um juiz justo e ele se ira todos os dias. E tão assustador quanto isso é que a Bíblia também diz no Salmo capítulo de número 5 que o Senhor odeia o pecado, mas também odeia o pecador. Deixe-me ler versículo 4 e 5 para você. Diz assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Então vejam que sim, é verdade que Deus é amor, mas vejam também que ele é um Deus justo e santo, e por isso ele odeia o pecado e odeia o pecador. Não é o meu papel aqui apresentar para vocês um Deus que seja a nossa imagem e a nossa semelhança, ou a imagem e semelhança da nossa cultura. Não é o meu papel aqui apresentar para vocês um Deus que seja politicamente correto. Meu papel é apresentar para vocês o Deus das Escrituras. E ele se revela também como um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias contra o pecado e também contra o pecador. E isso, irmãos, de forma alguma é incompatível com o caráter de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E por ele ser assim, por isso fazer parte do seu caráter, ele ama aquilo que é santo. E por amar aquilo que é santo, é perfeitamente lógico e aceitável que ele odeie aquilo que não é santo. É perfeitamente lógico e aceitável que ele odeie aquilo que é pecaminoso. Então não há nenhum tipo de contradição aqui, pelo contrário. Mas ainda assim precisamos reconhecer que essa é uma notícia assustadora para homens e mulheres que são pecadores. Deus é um justo juiz e ele se ira todos os dias contra o pecado e contra o pecador. O nosso texto começa com essa declaração aterrorizante e continua. Vejam que o texto, ele não diz, lê comigo mais uma vez o versículo 1. Diz assim: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. E o texto não chega a dizer para a gente qual foi especificamente o pecado que Israel cometeu. Mas quando a gente olha toda a Escritura, os capítulos que falam sobre Deus se irando, e são alguns, eles mostram que Deus se irou por um motivo justo. O povo se rebelou, o povo praticou o pecado, e geralmente um pecado deliberado, pecado de idolatria. Então vejam que a ira de Deus não é como a ira dos homens. Não é um impulso. Não é algo que sinaliza um descontrole emocional. Não, a ira de Deus é uma ira justa e santa. Ela é santa porque é a resposta de Deus ao pecado. E é justa porque é a resposta adequada de um juiz justo à transgressão de uma lei igualmente justa e perfeita. Então não é uma ira qualquer, não é uma ira como a dos homens, mas é a ira de um Deus que é justo e perfeito. A sua ira é motivada também por razões justas e perfeitas. É a rebelião do seu próprio povo. O texto diz ainda que Deus incitou então Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. E aí a gente se depara então
com um novo problema. Deus incitou Davi a pecar. E aí a gente lembra de textos como, por exemplo, o de Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15, que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Então vejam que Deus a ninguém tenta. Então como é que a gente entende esse versículo em 2 Samuel? A própria Escritura explica pra gente. Como a gente tem dito aqui. A Bíblia explica a própria Bíblia. E o texto em Crônicas, me acompanhe, por gentileza. Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Para que não fique apenas das minhas palavras. Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento no povo. Satanás incitou Davi. Então, qual texto está certo, irmãos? Foi Deus ou foi Satanás? E a resposta, meus irmãos, são as duas. As duas estão corretas. Em que sentido? No sentido de que Satanás teve a permissão de Deus para cumprir os seus propósitos. Na verdade, se a gente observar bem, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, irmãos. Deus é soberano em todo tempo, desde a eternidade, e sempre será soberano. E como alguém já disse, Satanás é como um cachorro preso na coleira, e ele vai até aonde Deus permite que ele vá. E vejam que em todos os textos em que Satanás é mencionado no Antigo Testamento, e são 4 contando com esse, em todos os textos, Deus permanece no controle da situação. Vamos lembrar? Gênesis 3, quando acontece a queda, quando Satanás tenta Adão e Eva, ali Deus estava no controle, Deus aparece e aplica a sentença. O outro texto, Jó, capítulo 1 e capítulo 2, o diabo se apresenta diante de Deus e Deus permite então que ele faça a sua obra. Mas vejam que é debaixo da permissão de Deus que ele opera. E o outro texto, além desse, seria o texto lá de Zacarias, capítulo 3, aonde o profeta Josué é acusado diante de Deus de impureza. Mas ali também vemos Deus no controle da situação. Então vejam que em nenhuma das passagens em que Satanás é apresentado como fazendo alguma coisa, Deus perdeu o controle. Pelo contrário, ele permanece no controle. E ele utiliza até mesmo estas coisas para cumprir os seus bons propósitos. Então, o texto que nós lemos aqui não é diferente. Vejam que, como diz John MacArthur, Deus usa Satanás para castigar pecadores, disciplinar aqueles em desobediência, refinar os santos e até mesmo para purificar ainda mais os crentes obedientes. Né? Deus consegue usar até mesmo a maldade do inimigo para fazer bem aos seus filhos. Agora, uma coisa precisa ficar clara para a gente nesse versículo 1. E ainda estamos no versículo 1. Nem Deus, nem o diabo obrigaram Davi a pecar. Nem Deus, nem o diabo obrigaram Davi a pecar. Como diz o texto lá em Tiago, Davi pecou por causa do desejo do seu próprio coração. E os versículos seguintes mostram isso pra gente. Vejam que o texto também não diz porque foi errado Davi fazer o censo, mas vejam o que diz, versículo 3. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100 e que os olhos do rei meu senhor vejam. Mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso? Qual foi a motivação de Davi fazer o censo, irmãos? Não estavam em guerra. O que levaria então Davi a fazer o censo? Vejam que este censo que Davi faz aqui é um censo militar, né?
não era simplesmente uma contagem, mas à medida que ia se fazendo a contagem, os homens contados passavam para a ativa. Né? Então vamos supor que ele tivesse 1.000 homens já no seu exército permanente. À medida que ele vai fazendo esse recenseamento, os homens que estão sendo contados automaticamente entram para as fileiras do exército. Então é uma forma de aumentar instantaneamente o tamanho do seu exército. Agora, por que Davi faria isso? Né? As pessoas levantam algumas possibilidades. Talvez Davi não estivesse confiando em Deus e por isso quisesse um exército maior. Ou talvez Davi estivesse aqui tendo o seu excesso de ego em evidência, querendo ostentar uma força e um poder, e de certa forma usurpando a glória das vitórias que o Senhor tinha dado a ele. Nós vimos isso no capítulo 22. Davi reconheceu que todas as suas vitórias, todas as suas campanhas vinham da parte do Senhor. Mas vejam como é o homem, como nós estamos sujeitos a termos momentos de acertos e momentos de erros. E me parece que essa é a questão aqui. Alguém ainda acha que Davi tenha cometido algum erro ritualístico aqui, deixando de recolher algum tipo de oferta, mas o texto parece indicar que é muito mais uma questão de desejo do rei. De desejo do rei, uma questão muito mais voltada para o ego do próprio rei. E ele então insiste em fazer. O texto, versículo 3, versículo 4, melhor dizendo, vai mostrar para a gente que os seus comandantes tentaram resistir, Joabe tentou resistir, mas Davi insistiu em fazer o censo. E vejam quanto tempo durou o censo. O censo durou 9 meses e 20 dias. Isso, irmãos, não mostra apenas o tamanho do trabalho para fazer o censo. Mostra também o tamanho da disposição de Davi em insistir no erro. 9 meses para completar o recenseamento. Também 9 meses insistindo em praticar um ato de rebelião contra Deus. 9 meses sem chegar ao arrependimento. Irmãos, como é pesado a gente precisar reconhecer que a gente também às vezes age assim. Mesmo sabendo que estamos diante de um pecado, de uma ofensa a Deus, às vezes insistimos com empenho durante tempos e tempos na prática do pecado, mesmo sabendo que estamos cometendo uma falha, uma ofensa a Deus, que é um justo juiz e santo. Foram 9 meses e 20 dias de trabalho no censo, mas também 9 meses e 20 dias de insistência em uma vida de pecado. O que a gente espera colher quando a gente decide viver a vida dessa forma? O que você espera colher de Deus quando, sendo filho de Deus, se rebela contra esse Deus que é um justo juiz? Cantamos hino dizendo que Deus é santo, e que Ele é bom e que Ele é justo. Mas quando vivemos deliberadamente em rebelião, o que esperamos colher a não ser também um justo juízo desse justo juiz? Vejam que Davi pede perdão aqui, e vamos ver o pedido de perdão de Davi é um pedido sincero, como também foi lá com Batseba. Mas vejam que, por ser um justo juiz, Deus não pode deixar de aplicar o seu juízo. Então não pense que você vai escapar. Não irá. Dos céus o Senhor olha para ver se há alguém que entenda, alguém que busque a Deus, alguém que o tema. Será que nós seremos encontrados assim, em rebelião contra o Senhor, vivendo uma vida de insistência no pecado? Davi ora e pede perdão, me acompanhe. Olha o que diz o texto.
depois de contar o povo, versículo 10, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Vejam, Davi está realmente arrependido. Eu sei que, para a gente costuma fazer uma diferença entre remorso e arrependimento, né? Como se o remorso fosse algo superficial e o arrependimento fosse um arrependimento genuíno, vamos dizer assim. Mas aqui no texto original não há diferença aqui exposta. Na verdade, nem a palavra arrependimento, nem a palavra remorso são citadas. Mas o que temos é uma expressão hebraica que diz que Davi sentiu uma dor profunda no seu coração. Ele sentiu o seu coração bater, no sentido de que é como se o coração dele tivesse golpeado Davi. Ou como traduziu João Ferreira de Almeida, o seu coração doeu. Ele sentiu a dor de cometer esse pecado contra Deus. Então ele se volta para Deus e fala: Senhor, eu cometi um pecado. E não apenas isso, um pecado grave. E pede perdão, pede por misericórdia. E bem, meus irmãos, o que podemos esperar então de um justo juiz? Poderia o Senhor simplesmente perdoar Davi como se nada tivesse acontecido? A gente pode esperar isso de um juiz justo? Que um criminoso infrinja a lei e depois a gente simplesmente ignore como se nada tivesse acontecido? Não seria isso injustiça? Pois bem, Davi clama por perdão e logo em seguida o profeta Gade vai até ele com a resposta do Senhor, que é: Davi, escolhe entre as três: peste, fome ou espada. Irmãos, Davi não deveria ficar surpreso com nenhuma dessas coisas, porque a lei de Deus lá no livro de Deuteronômio já especifica isso. Em caso de idolatria, em caso de rebelião contra Deus, peste, fome e a espada. Então a lei de Deus está simplesmente aplicando de forma justa e perfeita a sua lei. Nada de novo. Agora, vejam o que acontece. A resposta de Davi para a gente no versículo 14, ou melhor, para Deus. Ele diz: Davi respondeu: grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Deus. Então vejam que se é verdade que temos um Deus que é um justo juiz e que se ira contra o pecado, vejam também que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, apesar do pecado. É isso que o versículo 16 mostra para a gente. Davi prefere ser castigado diretamente por Deus do que cair nas mãos dos homens. Agora vejam que interessante. O mesmo versículo que ele reconhece que a punição de Deus, o justo juízo de Deus, nesse mesmo versículo ele reconhece também a misericórdia desse grande Deus. Davi reconhece as grandezas das misericórdias de Deus, enquanto aceita o justo juízo de Deus. E aí, irmãos, isso não deve nos surpreender. Não deve nos surpreender. Estranho seria se simplesmente nada disso tivesse acontecido. Agora, como Davi pode reconhecer que Deus é grande em misericórdia quando ele está olhando e vendo o povo sendo morto? Como ele pode reconhecer que Deus é grande em misericórdia ao ver o anjo passando e matando centenas de milhares? E a resposta, meus irmãos, é simples. Se Deus não fosse grande em misericórdia, se Deus não fosse grande em misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Desde Adão e Eva, desde o primeiro ato de rebelião, se ainda estamos aqui, é por causa das grandezas da misericórdia de Deus. Porque, como diz a Escritura, todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos merecem um justo juízo da parte de Deus. Então, se a história continuou, apesar da rebelião dos homens,
é por causa da grandeza da paciência e da misericórdia de Deus com a gente. Vejam, é exatamente isso que diz as Escrituras. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele está contemplando Jerusalém sendo destruída. E aí ele diz um famoso texto. Vocês lembram qual é? Quero trazer à memória aquilo me dá esperança. Ele fala isso, irmãos, não no momento de paz, mas no momento de juízo. Enquanto via Jerusalém sendo destruída e os seus cidadãos sendo mortos. Agora, no versículo seguinte, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o mesmo texto. O mesmo homem que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele lembra o que dá esperança. São as misericórdias do Senhor. Mas vejam o contexto. É diante da destruição de Jerusalém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A gente não pode esperar que Deus deixe de aplicar a sua justa justiça. Né? Para ser bem redundante. A sua justa justiça. Mas a gente também deve esperar que Deus use de misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. Devemos trazer e alimentar essa esperança. Deus disciplina os seus filhos, assim como o pai corrige os seus filhos. Um pai que ama o seu filho não deixa de disciplinar o seu filho. Mas quando disciplina, lembra da fragilidade do filho e usa de misericórdia. É exatamente isso que o salmista diz no Salmo 103. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos feitos. Nós somos pó. Nós somos pó. E Deus, até mesmo quando Ele vai aplicar a justiça no seu povo, Ele lembra, eles são pó. E age com misericórdia. É isso que acontece no nosso texto. Davi olha e contempla o anjo do Senhor aplicando a justiça no reino. Agora vejam o que diz o texto. Me acompanhe mais uma vez. Versículo 16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto de Araúna, o Jebuseu. Vejam, é o próprio Deus que usa de misericórdia. O mesmo Deus que aplica juízo de forma justa, Ele é o mesmo Deus que diz: basta. Basta. E nessa palavrinha, a gente vê a grandeza da misericórdia de Deus. Porque se Deus quisesse destruir também Jerusalém, e também a todos nós, em tudo isso Ele ainda estaria sendo justo. Mas Deus usa de misericórdia. E louvado seja Deus por isso. Agora, o texto avança, irmãos, a partir do versículo 17, mostrando para a gente um outro acontecimento que eu acredito acontece ao mesmo tempo aqui. A gente vai perceber que as duas histórias acabam no mesmo lugar. Elas acabam na eira de um homem chamado Araúna. Então, por um lado, nós estamos vendo Deus aplicando um juízo e exercendo misericórdia. Mas aonde está Davi nisso tudo? Os versículos 18 começam a mostrar para a gente que quando Davi viu o anjo do Senhor agindo, ele clamou por misericórdia e intercedeu em favor do povo. E eu quero que você preste atenção nisso. Olha o que ele diz. Versículo 17, ele diz: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo
caia sobre mim e sobre a minha família. Enquanto Deus está aplicando o seu justo juízo no povo, o rei Davi, como representante do povo, começa a interceder pelo povo, dizendo: olha, que a culpa caia sobre mim. Eu sou o rei, eu sou o pastor deles, eles são apenas ovelhas inocentes. E a gente sabe que no fundo elas não eram ovelhas tão inocentes assim. O versículo 1 começa mostrando isso pra gente. Havia culpa sobre o povo. Também havia culpa sobre Davi. Mas vejam que ele se coloca como pastor delas e diz: que a culpa caia sobre mim. Que a culpa caia sobre mim. Ele intercede em favor do povo. Ele pede que Deus aplique o seu juízo não em cima do povo, mas em cima dele, que é o rei do povo. E a resposta do Senhor vem através do profeta Gade. O profeta orienta: vá até a eira daquele homem e ali construa um altar e sacrifique diante do Senhor. Irmãos, obviamente que seria um sacrifício de propiciação, ou seja, um sacrifício para tornar Deus propício. A quem? Ao povo, mas também ao rei Davi, que tinha cometido um grande e terrível pecado. A única parte inocente, isso precisa ficar claro para a gente nesse texto, a única parte inocente, a única parte ofendida no texto é o próprio Deus. Tanto o povo quanto o rei, sobre eles há culpa. E por isso o juízo de Deus desce sobre eles. Davi, então, ele ouve então a palavra do Senhor através do profeta Gade, ele vai até lá, a eira de Araúna, e aí acontece algo que a gente não esperava. O dono da propriedade oferece a Davi tudo que estava à sua disposição. Por que o rei veio aqui? Olha, eu vim para sacrificar a Deus, para construir um altar e sacrificar a Deus a fim de que a sua ira seja apaziguada e que ele não destrua todo o povo. Então Araúna diz: olha, pegue tudo, pegue os animais, pegue os bois, pegue as ferramentas, use tudo que o rei precisar e faça então esse sacrifício, que Deus o receba. Só que Davi não aceita. E isso é significativo, irmãos. Porque senão o sacrifício não seria de Davi. Quem estaria entregando tudo para o sacrifício seria Araúna. Mas Davi entende que ele precisa pagar o preço por esse sacrifício. Então ele compra os animais, ele compra as ferramentas, ele constrói o altar e finalmente apresenta o sacrifício diante do Senhor. E o versículo 25 encerra para a gente. Perdão, isso. Me acompanhe mais uma vez. Versículo 25. Diz assim: Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Assim termina o texto. Assim termina o nosso texto. Davi faz o sacrifício e Deus aceita o sacrifício que foi feito em favor do povo. Irmãos, nossa conclusão então. O que esse texto mostra pra gente? O texto mostra pra gente, essencialmente, a santidade de Deus. Se eu não disse antes, eu digo agora no final. Tema da nossa mensagem: um reino de santidade. Tudo o que acontece aqui no texto é motivado por isso. A santidade de Deus. O texto inicia falando a respeito de como Deus se ira contra o pecado do seu povo. E se desenvolve mostrando como a ira de Deus se manifesta sobre o representante do povo, que no caso aqui era o rei Davi. O texto apresenta para a gente Deus como sendo um justo juiz, que aplica a sua justiça, uma vez que a sua lei foi violada.
Mas o texto também apresenta para a gente a grande misericórdia de Deus, apesar do pecado. Agora, uma vez que a justiça precisa ser executada e que Deus deseja também usar de misericórdia, então algo precisa acontecer. Então um sacrifício é apresentado. Davi constrói esse altar de sacrifício ao Senhor. Agora, eu queria destacar alguns pontos, algumas atitudes de Davi aqui. Em primeiro lugar, Davi intercedeu pelo povo. Em segundo lugar, Davi se colocou como pastor, como líder e representante desse povo. Em terceiro lugar, Davi pediu para que a ira de Deus caísse sobre ele e não sobre o povo. E em quarto e último lugar, Davi pagou o preço e realizou um sacrifício de propiciação para que a ira de Deus fosse apaziguada. Eu penso, irmãos, que diante disso, nós precisamos fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, uma vez que Deus é santo e justo, nós precisamos fazer um autoexame. Precisamos, mais uma vez, olhar para dentro, olhar para as nossas vidas e, sinceramente, avaliarmos a nossa posição diante de Deus. Alguns homens, e são muitos para falar a verdade, não aceitam olhar para as suas próprias vidas e reconhecer a sua condição de miséria. Não aceitam reconhecer que são pecadores diante de um Deus santo. E diante da santidade de Deus e da certeza do juízo de Deus, preferem até mesmo fingir que esse Deus não existe. Numa tentativa tola de escapar do juízo da sua própria consciência. Porque a própria criação, diz a Escritura, dá testemunho de que Deus existe. E a consciência deles também acusa eles diante desse Deus. Mas para continuarem a viver uma vida de pecado, vivem como se o Senhor Deus não estivessem vendo. Vivem como se Deus mesmo não existisse. E insiste em viver uma vida de pecado. A alternativa que eles encontram é essa. É dizer que este livro é uma fábula, é dizer que Deus não existe. Mas do céu olha o Senhor. Do céu olha o Senhor para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que o busque. E, infelizmente, muitos insistem em viver assim, como se Deus não existisse. Não é uma opção sábia, irmãos. Não é uma opção sábia decidir viver em rebelião contra Deus, como se Deus não existisse. Ele existe e ele vai trazer o seu juízo. Agora, o que precisamos fazer de forma sábia é realmente olhar para dentro. É olhar para a nossa conduta, para a nossa vida e reconhecer, como Davi reconheceu: Senhor, eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Essa é a única alternativa que você tem diante de um Deus que é santo e justo. Não é fugir, mas é correr para a presença dele. É se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-me. E então trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança e confiar nas ricas misericórdias de Deus. Devemos nos voltar para dentro, mas devemos, no fim, olhar para o alto e contemplar as ricas e grandes misericórdias de Deus. Esse é o segundo movimento que eu queria te convidar a fazer. Olhar mais uma vez para o seu Senhor. Olhe mais uma vez para Ele. E enxergue sim um Deus santo, mas enxergue também um Deus que está pronto para usar de misericórdia com cada um dos seus filhos. Vejam o que o texto mostra para a gente.
O texto mostrou Davi intercedendo, Davi se colocando na posição de líder, Davi sacrificando. Mas, irmãos, nada do que Davi fez aqui se compara ao que o próprio Jesus Cristo fez na cruz. Davi intercedeu e Jesus também intercedeu pelo seu povo. Mas vejam a diferença. Havia culpa em Davi, não havia culpa em Jesus. Mas as nossas culpas foram colocadas sobre ele. E ele disse: Senhor, que a tua ira caia sobre mim, pois eu sou o pastor das ovelhas, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, Davi intercedeu pelo povo. Davi construiu um altar e até mesmo sacrificou pelo povo. Mas Davi não experimentou o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele. Quem experimentou foi Jesus Cristo. Davi não morreu naquele sacrifício, mas Jesus Cristo, diz as Escrituras, se entregou em nosso lugar. E sobre ele, Deus Pai derramou a sua justa ira, o seu cálice de ira sobre o seu filho. Embora ele fosse inocente, a nossa culpa foi colocada sobre ele. A ira que estava reservada para nós foi derramada sobre ele. Davi pagou por algumas moedas para realizar aquele sacrifício, mas o nosso Deus pagou o preço de sangue. Ele entregou o seu próprio filho e Jesus Cristo morreu numa cruz para o perdão dos nossos pecados. Um sacrifício como o de Davi, de propiciação. Mas foi o próprio Deus quem morreu numa cruz, para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com Deus e ter então plena paz com esse Deus, que é sim um Deus justo e santo. De forma, irmãos, que no capítulo 22 nós vimos Davi louvando ao Senhor, porque o Senhor derrotou os gigantes. Mas ele destaca um inimigo poderoso ali, a morte. Davi diz lá no capítulo 18 dos Salmos, no Salmo 18, ou então, se você preferir, em 2 Crônicas, em 2 Samuel, capítulo 22, ele vai dizer que o Senhor derrotou os inimigos que eram mais fortes do que eu. Irmãos, Davi derrotou alguns gigantes, mas o Senhor, nosso Deus, derrotou a morte. Vimos isso no capítulo 22. E aqui estamos vendo que ele também derrotou o pecado. De forma que eu e você podemos sim nos voltarmos para Deus, gratos pelas suas grandes misericórdias. O rei que nós não precisamos, né? Para finalizar, é um rei que usa de graça e misericórdia. Um rei que escolhe homens que são falhos, como era o rei Davi, mas que ainda assim usa de graça e usa esses homens imperfeitos para fazer com que o seu reino avance. O rei que nós precisamos é um Deus que usa de misericórdia, é um Deus que nos fortalece na fraqueza, que se apresenta como nosso escudo e fortaleza. Um rei cuja lâmpada ilumina o nosso caminho, como o salmista diz. Ele é o rei que luta as nossas batalhas e que vence os gigantes que nós não temos poder para derrotar. O nosso rei venceu o pecado e venceu a morte. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Romanos capítulo 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a enumerar alguns gigantes. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Quem é, irmãos,
o Rei que nós precisamos. É Jesus. É Jesus. Como nós costumamos cantar, quem é o Rei da Glória? Seu nome é Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos, ó Deus, no final dessa série, mais uma vez agradecer, Senhor. Somos gratos a Ti, porque em Ti, ó Deus, encontramos o nosso auxílio, a nossa força, o nosso refúgio. Como o próprio rei Davi reconheceu, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso castelo forte, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque, embora sejamos ovelhas, temos todos nós um pastor excelente. Um pastor, ó Deus, que dá a vida pelas ovelhas. Temos um rei, ó Deus, que nos governa com justiça, com santidade. Ó Deus, um Deus que usa de misericórdia com o seu povo. Obrigado, ó Deus, porque podemos descansar e confiar no seu governo. O seu governo, sim, ó Deus, é um governo excelente. E ansiamos, ó Deus, pela tua vinda. Ansiamos, ó Deus, pelo retorno do Rei. Até lá, ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós súditos fiéis, homens e mulheres que permanecem firmes diante de toda e qualquer adversidade. Que não recuam, Deus, mas que lutam pelo reino, que lutam pelo Rei. E caso, ó Deus, em algum momento sejamos encontrados em nossa fraqueza, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa luz, que o Senhor seja o nosso castelo forte. Pois sabemos, ó Deus, que o Senhor, se preciso for, moverá céus e terra, abrirá o mar e nos tirará das mais profundas entranhas do abismo. Como o Senhor fez, ó Deus, ao enviar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali, ó Deus, sabemos que a morte teve o seu fim e o pecado, ó Deus, foi finalmente derrotado. Olhamos para trás, olhamos para a cruz de Cristo, a cruz do nosso Rei, e nos gloriamos, ó Deus, no nosso Rei, que foi morto, mas que vive agora e para sempre. Obrigado por tudo, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estou melhor.